Olá, estamos de volta com o Presença Espírita na Bíblia, que é um programa espírita com enfoque bíblico, que mostra para nós espíritas, mesmo nós espíritas, que nem todos conhecem bem a doutrina espírita, sob o prisma, sob o ângulo da Bíblia, mas principalmente para nossos irmãos católicos e evangélicos que erroneamente pensam que o Espiritismo é contra a Bíblia. Não, nós somos contra o preceito de Moisés em Deuteronômio 18, em que ele proíbe o contato com os espíritos, mas porque os médiuns da época não tinham conhecimento suficiente para praticar a mediunidade. E muitos a praticavam com fins de ganhar dinheiro. E então o Espiritismo não faz isso. O Espiritismo, ele pratica a mediunidade gratuitamente, porque a mediunidade é um dom que nos é dado por Deus gratuitamente, e nós devemos, então, utilizá-la também gratuitamente, e não como meio de ganhar dinheiro. E muitos pensam, então, que nós espíritas somos contrários à Bíblia porque Moisés fez essa proibição em Deuteronômio 18. Mas já no livro de Números, capítulo 11, versículos 24 a 30, Moisés elogia Meldade e Edade, que são dois homens que estavam recebendo espíritos. Por que ele não os condenou? Porque eles não praticavam a mediunidade de maneira errada, ou seja, com fins de ganhar dinheiro, e também Moisés sabia que eles tinham condição de exercer a mediunidade, tinham conhecimento suficiente dela para poderem praticarem-na. Então, Moisés, ao invés de condená-los, como ele condenou essa prática de um modo geral para o grande público, para Eldade e Medade, Moisés não proibiu, pelo contrário, ele até elogiou. Confira lá, livro de Números, capítulo 11, versículos 24 a 30. E vamos à nossa pergunta de hoje de um nosso telespectador. Qual a importância do estudo bíblico para os espíritas? É muito importante, porque a doutrina espírita, ela não é uma religião de rituais, de cerimônias. Ela procura praticar aquilo que Jesus disse à samaritana à beira do poço de Jacó. Ele disse que chegaria o momento, e que já havia chegado, em que Deus será adorado em espírito e verdade, tanto lá em Samaria como em Jerusalém, em espírito e verdade, e não com rituais, e não com cerimônias, que são coisas exteriores, que são coisas que encantam os nossos sentidos, a nossa audição, os nossos olhos, mas que, na verdade, não representam aquilo que Jesus quer, ou seja, a adoração de Deus em espírito e verdade. E que Jesus até deu um exemplo disso, quando ele disse, quando você quiser orar ao Pai, isole-se, entre para o seu quarto e ore lá em silêncio, sem chamar a atenção das pessoas, sem rituais, sem cerimônias. É isso que o Espiritismo faz. É isso que Jesus determina. Então, o Espiritismo, ele não tem nada contra a Bíblia.
ele é a favor da Bíblia. E a Bíblia, então, é muito importante para nós. Mas só que nós seguimos, de fato, a Bíblia e não as interpretações que os teólogos do passado puseram na Bíblia, que nós respeitamos. Nós respeitamos essas interpretações, essas doutrinas que os teólogos criaram, nós respeitamos. Mas é contra elas, eu até não diria contra elas, mas são a elas que nós não seguimos, porque elas muitas vezes não têm o respaldo bíblico. Elas são tomadas literalmente, ou às vezes, inclusive, são contrárias à Bíblia, são frontalmente contrárias à Bíblia. Então, por isso que nós espíritas não as seguimos. Então, você pode se inteirar dessa grande verdade, estudando a doutrina espírita, procurando casas espíritas, onde você vai ouvir pregações inteiramente bíblicas, voltadas para o verdadeiro ensino da Bíblia e, principalmente, dos evangelhos. Você lá, entrando numa casa espírita, por exemplo, você vai assistir a uma palestra em que você vai aprender o evangelho e vai aprender também a vivenciá-lo. Porque se você até decorar os textos evangélicos e outros textos da Bíblia, isso não vai adiantar nada se você não praticá-lo. É como disse Jesus: aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática é como aquele que constrói a sua casa na rocha. Vêm os vendavais e a casa continua firme, continua de pé. Mas aquele que ouve minhas palavras e não as põe em prática é como aquele que constrói sua casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Então, se nós até decorarmos textos evangélicos, textos que representam as palavras de Jesus, o ensino da sua doutrina para nós, mas nós não as vivenciarmos, não adianta nada. É como diz São Tiago, a fé sem obras é uma fé morta, é uma fé sem vida, de nada adianta. E aí poderiam vir mais 300 Cristos à Terra e morrerem na cruz e pregarem o mesmo evangelho que Jesus pregou, mas se não for vivenciado esse evangelho, se os textos bíblicos não forem vivenciados, de nada adianta. É como se construíssemos a nossa casa na areia. Vêm os vendavais e a levam. Uma figura muito clara que Jesus usou para deixar para nós a importância da vivência do Evangelho. E não só do estudo do Evangelho, não só o decorar dos Evangelhos, mas a vivência. A vivência que é importante. E o núcleo, a essência da vivência do Evangelho é a prática do amor. Por isso, Jesus ele disse que se conhecem os seus discípulos por se amarem uns aos outros. Um amor irrestrito, um amor até para com os nossos próprios inimigos. Então, é um amor que tem que ser vivenciado. Sem isso, de nada adianta nós estudarmos a Bíblia. De nada nós acreditarmos em Jesus.
De nada adiantaria nós sabemos que Jesus veio trazer a mensagem do Pai para nós, que Ele é o enviado de Deus para nós. Até o diabo, usando a expressão muito comum dos nossos irmãos, principalmente evangélicos, até ele acredita em Jesus, até ele tem fé em Jesus, mas o diabo pratica boas obras, o diabo segue os evangelhos, ele pode ser modelo nosso? Não. O modelo nosso é Jesus. Por quê? Ele exemplificou tudo o que ele ensinou para nós. E por isso ele disse também, eu vos deixo um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei, como eu vos amo. Porque Jesus, de fato, ele nos amou. Mesmo sabendo que ele vindo ao mundo, ele morreria com aquela morte cruel na cruz, ele veio a si mesmo cumprir a missão dele, de ser enviado de Deus para trazer para nós a boa nova, o Evangelho, a missão dele, que tem por objetivo nos mostrar como acelerarmos a nossa evolução em busca da perfeição da semelhança de Deus, que é perfeitíssima, é infinita. Mas, infelizmente, chegamos ao final, agradecendo a você a sua atenção. Veja na telinha o nosso e-mail para você entrar em contato conosco e dar as suas sugestões para nós fazermos novos programas que atendam a seus interesses. Muito obrigado, que Deus, Jesus e Maria abençoem a todos nós.